Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de História do Carecas de Saber. Hoje a gente vai começar a nossa série de vídeos sobre o Brasil Império. Nosso último vídeo, você acompanha aí nossa sequência, a gente fez finalmente a independência. Dom Pedro proclama a independência e se torna Dom Pedro I. A gente viu até a importância do reconhecimento da independência, lembra? Hoje a gente vai consolidar esse primeiro reinado e vai falar das coisas que o Dom Pedro fez que obrigam ele a sair do Brasil e abdicar do trono em favor do filho dele, o Pedro de Alcântara, o Pedrinho. Vai virar Dom Pedro II. Mas, vamos falar primeiro do Dom Pedro. Na medida que você estava buscando um reconhecimento da independência, você também tinha que criar uma coisa fundamental para um novo país. Fundamental nessa nova dinâmica dos países da Europa. Uma Constituição. Lembrando, já fez uma porrada de revolução e tudo mais. Monarquias constitucionais já existiam, Revolução Liberal do Porto. Portugal tinha uma Constituição. Quando você cria uma Assembleia Constituinte, ou seja, uma Assembleia responsável por criar uma Constituição, você vai ter representantes do povo, em teoria, naquela Assembleia. Nessa Assembleia Constituinte, na primeira Assembleia Constituinte do Brasil, você vai ter os membros dela divididos em dois agrupamentos. Vocês vão encontrar nos materiais didáticos como partido, mas não é exatamente essa noção de partido que a gente tem hoje em dia, tá? É a aglutinação de pessoas com ideias parecidas. O chamado Partido Brasileiro e o chamado Partido Português. O Partido Brasileiro, ele vai representar quem? Ele vai representar as vontades, os interesses dos grandes proprietários agrários e da camada urbana, dessa camada média urbana. Já o Partido Português, eles são os portugueses que viviam aqui no Brasil e que vão representar muito mais os membros da estrutura do Estado, os funcionários públicos, os grandes comerciantes portugueses e os grandes nomes, por exemplo, do Exército Português. Brasileiro, do Exército Brasileiro que era comandado por portugueses. O Partido Português ele tem que se alinhar com o Dom Pedro I, porque senão ele vai perder para a ampla maioria do Partido Brasileiro na Câmara. E em maio de 1823 vai começar a primeira Assembleia Constituinte, que aí depois de uns meses vai criar um projeto constitucional, a proposta de uma Constituição para o Dom Pedro assinar, que recebeu carinhosamente o nome de Constituição da Mandioca. E por que ela recebe esse nome? O Dom Pedro, quando fala, Assembleia, vai lá e cria uma Constituição, ele fala, espero que vocês criem uma Constituição digna de mim, da realeza, do imperador, de alguém, da minha imponência. A Constituição da Mandioca, ela vai garantir algumas coisas. Ela vai garantir liberdade econômica, ela vai garantir poder ao parlamento. Isso aqui é mega importante, galera. Na Constituição da Mandioca, o Dom Pedro não teria plenos poderes, ele não seria um rei absolutista. Quem governaria seria o parlamento. Afinal de contas, a Constituição limitaria o poder do rei. E vai instaurar o voto censitário. E é isso aqui que vai dar nome à Constituição. Como no Brasil era muito difícil você ter uma noção, de quem que era rico, de como medir a riqueza de alguém, já que normalmente a riqueza era vinculada à terra, à produção agrícola, e às vezes de um ano era pior, no outro ano era melhor, eles estipularam um valor mínimo que a pessoa conseguiria comprar de farinha de mandioca, o chamado pão brasileiro, o trigo brasileiro, a mandioca. E se você conseguisse comprar desse determinado valor, você poderia votar, ou não, se você não conseguisse. Ou dependendo de que escala você poderia votar, você até poderia se candidatar, dependia do quanto de farinha de mandioca você conseguia comprar. Isso aqui, pro Dom Pedro tudo bem. Isso aqui, pro Dom Pedro tudo bem. Isso aqui, isso aqui não pode. Oxi. O Dom Pedro, ele vai ser criado como um príncipe de um reino absolutista. Ele não vai querer ter o poder dele limitado agora que ele é imperador de um país enorme. Por isso, em 11 de novembro de 1823, o Dom Pedro vai cercar o prédio da Assembleia Constituinte e vai manter todos os deputados lá dentro presos durante uma noite. E só vai libertar eles no dia 12. Essa noite vai ficar conhecida como Noite da Agonia. E vai ser um golpe de Estado. O Dom Pedro vai desmanchar a Assembleia Constituinte, vai negar essa Constituição
e vai mandar todo mundo embora e falar, ó, vocês não têm mais poder de criar a Assembleia. O que ele vai fazer então? Ele vai juntar ali uns 10 políticos que apoiam ele, vai pedir para eles pegarem essa Constituição da Mandioca, reescrevê-la a partir das vontades do imperador. Em vez de convocar uma nova Assembleia que poderia continuar indo contra as vontades dele, ele manda esse texto constitucional direto para as câmaras municipais, que vão falar se aprovam ou não. Pra vocês terem noção, acho que só 2 câmaras se colocaram, né, fizeram críticas desse projeto. Uma delas foi a Câmara de Jundiaí e a outra foi de São Paulo, se eu não me engano. O que interessa pra gente é que a ampla maioria das câmaras municipais falou, ó, eu não vou contrariar o imperador não, mano. Vai lá, imperador, sucesso. É você mesmo. Vai ser essa a Constituição. Em 1º de março de 1824, o Dom Pedro vai outorgar uma Constituição. O que é outorga de uma Constituição? Outorga de uma Constituição é quando você impõe, né, uma Constituição. Ela não é votada democraticamente. Ela não é votada por pessoas escolhidas para fazer isso. Em teoria, escolhidas democraticamente. A promulgação vai ser. A promulgação é quando você coloca representantes do povo para criar uma Constituição. Ela vai ser votada, vai ser aprovada ou não. E o que falava nessa Constituição? Né? O que ela trazia de tão diferente para a Constituição da Mandioca? Continua sendo uma monarquia hereditária, né? Um poder monárquico passa de pai para filho, onde a monarquia concentra todo o poder na mão dela, né? Um regime centralizado, onde os estados têm pouca autonomia. O Brasil, nessa primeira Constituição, é oficialmente um país católico. Sendo oficialmente um país católico, ele vai estar sobre o regime do padroado. Isso aqui a gente vai falar em outras aulas, viu? Presta atenção. Padroado significa que os membros da igreja são funcionários públicos. Os membros da igreja recebem salários, já que são funcionários públicos. E aí, o Dom Pedro vai intervir na escolha desses funcionários do clero, da igreja católica. Ele vai, né, o Papa vai investir poder para esses membros, só que eles só vão efetivamente subir enquanto membros dos altos cargos eclesiásticos se o Dom Pedro apoiar. Vai manter o voto censitário, e o voto censitário é aberto, ou seja, as pessoas sabem quem você vota. E, mais importante de tudo, os poderes, né, do Estado no Brasil não vão ser divididos em 3, que nem o Montesquieu falava. Legislativo, Executivo e Judiciário. Vão ser divididos em 4. Fora esses 3 poderes já tradicionais, a gente vai ter um 4º poder que só pode ser exercido pelo imperador e por mais ninguém. Se não tiver o imperador, também não tem quem exerça esse poder, que é o chamado poder moderador. E o poder moderador, rapaz, é a grande sacada dessa Constituição. O Dom Pedro ele criou um poder onde ele poderia intervir nos outros 3 poderes. Então ele pode demitir ministro, contratar ministro, ele pode desmanchar a Assembleia, convocar a eleição, ele pode intervir como ele quiser nos outros 3 poderes. Na prática, o poder moderador é um tipo de poder absolutista. Ele dá, né, mecanismos absolutistas para o Dom Pedro II, mesmo que oficialmente não seja uma monarquia absolutista. Né? Você tem uma Constituição, você tem um parlamento. Só que ele pode intervir à vontade nisso. Pessoal, tudo bem até aqui, ó. Deu uma consolidada no que é essa política do primeiro reinado. Vamos dar uma olhada nas coisas que o Dom Pedro fez? Pessoal, o período do primeiro reinado, ele vai de 1822, né, proclamação da independência, até 1831, que é quando Dom Pedro abdica do trono. Em 24, a gente tem a outorga, né, da primeira Constituição brasileira. A partir de 1824, começa uma derrocada da popularidade do imperador. Vendo hoje em dia, né, com um bom distanciamento, com várias fontes, a gente consegue avaliar de que esse declínio da popularidade do imperador, ele era natural de acontecer. Era natural porque o imperador representava uma disputa de interesses antagônicos dentro do Brasil. Você tinha o imperador, que queria um governo autoritário, um governo centralizado, e uma aristocracia rural, que queria, através do imperador, dominar a política nacional.
Somado a isso, você tem uma economia em crise que você viu no outro vídeo, a crise da lavoura tradicional. O Dom Pedro era um péssimo administrador, ele fazia vários empréstimos duvidosos e, acima de tudo, Dom Pedro era um péssimo político. Ele não conseguia fazer aliança política, ele não conseguia se sustentar através de nenhum tipo de aliança, ele só fazia vários e cada vez mais inimigos dentro da política nacional. E só isso aqui já era o suficiente para você ter um movimento contrário a ele dentro do Brasil. Ele vai piorar essa situação. Como? Vão acontecer algumas coisas que, somados a isso aqui, por isso que você está vendo sinaizinhos demais, vão levar o imperador a abdicar do próprio trono. Primeiro, a Confederação do Equador, em 1824 mesmo. O Pernambuco sempre rola uma treta com o Pernambuco, ou lugarzinho arranja uma treta. Pernambuco tá numa situação muito complicada, né? Crise do açúcar e do algodão, já foi um centro de muita riqueza na colônia, agora é muito empobrecido. Tá indignada com a outorga da Constituição, né? Com as ações de Dom Pedro I. E também está muito insatisfeito com a nomeação de um presidente de província, né, de um governador de província, chamado Paz Barreto, que não tinha nenhum apoio dos eleitores de Pernambuco. Lembrando que quem é eleitor é elite, né, porque o voto é censitário. Pernambuco faz uma sublevação, os revoltosos tomam o poder e um dos líderes desses revoltosos é o Frei Caneca, né? Um religioso. Vai se juntar com o Ceará, com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba. Vão se proclamar um único estado independente, separado do Brasil. Pra vocês terem noção, eles vão adotar a Constituição da Colômbia. Até criar a própria Constituição deles. O problema é que eles vão ser abandonados, né? As elites que participavam dessa revolta vão sair fora dela, quando vê que ela tá ficando cada vez mais radical. O Dom Pedro I vai convocar mercenários, inclusive os mercenários que ajudaram ele a lidar com as tropas portuguesas que estavam aquarteladas no Brasil quando ele faz a independência, e vai reprimir duramente essa revolta. Inclusive ele vai... Eu esqueci a palavra, gente. Quando você coloca alguém no paredão. Enfim, vai matar o Frei Caneca. A tiros. Executar. Ainda não é a palavra que eu quero, mas tudo bem. Você entendeu a ideia. Isso que importa. Depois, né, depois o Brasil vai se envolver na Guerra da Cisplatina, que vai de 1825 a 1828. E Guerra da Cisplatina, vamos lembrar, a Cisplatina foi uma província anexada ao Brasil pelo Dom João, quando ele chega aqui. Né, e a gente teve um pouquinho essa conversa. Não faz muito sentido a Cisplatina fazer parte do Brasil. Eles não falam nem a mesma língua, eles falam espanhol. E foi retomado, né, da Espanha quando o irmão Napoleão governava a Espanha por causa das expansões napoleônicas. O problema da Guerra Cisplatina não é só propriamente a guerra. Pouco mais de 2 anos de combates, e os soldados brasileiros vão passar por constantes derrotas. Você não tem um exército nacional ainda bem treinado e tudo mais. Somado a isso, o alistamento era opcional, não era obrigatório. E começou a faltar soldado. A gente começou a ver um negócio chamado recrutamento forçado, entre todas as aspas. Na prática, os membros do exército, né, desse negócio que ainda não é exército como a gente conhece hoje em dia, na época, eles sequestravam pessoas em ambientes públicos. Sequestravam, davam equipamento e falavam, vai lutar em tal lugar, levavam embora. Isso vai causar uma treta tão grande, assim, as pessoas vão ficar tão indignadas. Não é pra menos. E o pior de tudo, depois de tudo isso, o Uruguai consegue fazer sua independência. Ou seja, o Brasil ainda, além de gastar a grana nessa guerra, sequestrar pessoas para fazer parte do exército, ainda perde. E cerejinha do bolo, para acabar de vez com a popularidade de Dom Pedro I, sucessão do trono português. Isso aqui é a treta. É tipo treta de família, sabe? Sempre pode piorar.
1826, o Dom João morre. Com a morte do Dom João, o Dom Pedro, ele é o próximo na linha sucessória para assumir o trono de Portugal. Quem não vai gostar disso? Quem vai ficar dando com uma pulga atrás da orelha, quem vai ficar extremamente apreensivo com isso, vão ser as elites agrárias. Por causa do Dom Pedro, de novo, você vai poder juntar Brasil e Portugal num único reino. E disso, para a recolonização, para eles eram dois. Não pode. Pressionaram, reclamaram. Dom Pedro falou, tá bom. Eu abdico do trono português em favor da minha filha, Maria da Glória. Só que ela é menor de idade. Então ela vai para Portugal, ela vai ser rainha de Portugal. E eu vou deixar o meu irmão Dom Miguel como regente dela. Dom Miguel, que não era trouxa, chegou, deu um golpe de estado, toma o controle de Portugal e manda a Dona Maria de volta para cá. E aí o Dom Pedro começa a se envolver nessas crises, nessas políticas de sucessão ao trono português. E acabou. Com a possibilidade da recolonização, acabou qualquer apoio que o Dom Pedro tinha. O Dom Pedro, então, em 1831, abdica do trono em favor do filho dele, o Pedrinho, né, pequenininho, tinha 5 anos na época, e vai embora para Portugal, para assumir o trono e para resolver essa treta com o Dom Miguel. Como o Pedro de Alcântara, ele não tem idade para assumir o trono, e você não tinha nenhum membro da família real para ser regente, né, já que o pai dele foi embora, ele só tinha os irmãos e os funcionários do palácio, você vai entrar no Brasil num processo que estava dentro da Constituição, previsto dentro da Constituição, que é a regência trina. Que depois vai virar regência una e depois o Dom Pedro vai assumir, Dom Pedro II. E aí a gente entra no segundo período do Brasil Império, o período regencial. Que aí a gente vai ver disputas políticas muito mais fortes, porque não vai ter a figura do imperador ali centralizadora, certo? Então percebam, o Dom Pedro, ele não só tem uma péssima administração e um péssimo tato político. Ele achava que ele era um monarca absolutista, ele tinha que mandar o que ele quisesse, ele podia fazer o que quisesse. E quando os interesses dele se separam dos interesses das elites, da aristocracia rural, ele não se sustenta no poder. Tá no poder é insustentável para ele. Ele é obrigado a abdicar. Beleza? Galera, valeu por ter visto o vídeo. Lembra lá, deixa um comentário, vê se fala se tá gostando, se achou alguma coisa que podia melhorar. Por favor, avisa a gente. Sempre dá uma lida nos nossos comentários. Não esquece de curtir o vídeo, seguir o canal, espalhar para seus amigos, compartilha o vídeo no Facebook, Twitter, sei lá que vocês gostam de usar hoje em dia. Snapchat, não sei nem se dá pra fazer isso no Snapchat, dá? Não sei. A gente se vê no próximo vídeo, valeu!